Saudações a todos. A correspondência do Jornal Matriz Africana em Angola se encontra nesse exato momento no município de Viana, propriamente no Colégio Oceano da Luz. Viemos ter com aquele que é um dos grandes panafricanistas ou afrocentristas, nesse caso, ele que é educador, poeta. Então, se querem saber de África, tem que ser os próprios africanos a contarem sobre a África. Portanto, mantenham-se ligados a nós, vão aprender muita coisa boa. É nóis. Então, pessoal, estamos aqui com o nosso ilustre Kipopo, ele que é africano de raiz, como eu disse no princípio, se querem saber de África, tem que ser o próprio africano a se pronunciar sobre isso, ou o próprio africano a contar para vocês. Irmão, como é que estás? Estou bem, obrigado. Apresente-se lá para casa, para conhecer. Ok. Saudações ancestrais a todos que nos podem ver neste momento. Kipopo Yakid é o jeito que sou tratado pela comunidade, por aqueles que são mais próximos. O meu nome de registro, Guês Francisco Albinha Kipopo. Alguns até acham que o Kipopo é artístico, mas é o nome de família, não é? E, bom, sou docente, no caso professor, e um homem muito ligado à arte, porque África é arte. Acho que é tudo. Bem, eu tenho vivenciado uma experiência que normalmente, se eu, por exemplo, for na minha aldeia, o meu tio se recusa a me chamar em nome em português, porque diz que tem que me chamar por nome africano, nesse caso é Maimona Omba, porque ele diz que tem mais vibrações. Como é que é? Explica lá um bocadinho isso, essa coisa de africanidade até no nome. Bom, para qualquer pessoa que pelo menos compreende um pouquinho de essência espiritual, ele sabe que os nomes possuem vibrações. Os nomes possuem vibrações. Os nomes são códigos. Não existe outra coisa na cosmoexistência que lhe represente senão o seu nome. É o nome que nos representa. Portanto, quando os nomes são códigos, os nomes codificam, e vai reparar que cada nome possui consigo um significado. Um significado, exatamente. Portanto, o tio, ao lhe chamar disto, ele não faz unicamente por ser, por vaidade, ou por gosto, ou simplesmente porque é que ele compreende a profundidade espiritual, porque ao chamar este nome, ele coloca-te diretamente a conexão com a ancestralidade. Por esse motivo é que é de extrema importância, não é? A chamada dos nomes dentro da sua cosmovisão. Exato, como acabou de explicar agora, consegui perceber melhor. Qual é a sua cosmovisão sobre religiões tradicionais em África? Bom, primeiro é que o próprio religiões tradicionais em África já acaba sendo pejorativa. Okay. Já acaba sendo pejorativa. Porque acredita que se falarmos de qualquer outra religião extra-africana, não vai se dizer religião tradicional europeia, religião tradicional tal. Pois, apesar de que cada um destes elementos representam cultura e tradição de um determinado povo. Mas é importante deixar claro também que a África, ela por si só não é propriamente religiosa. A África não é religiosa, a África ela é espiritual. A África ela não é propriamente religiosa. Dentro do mosaico africano nós temos sistemas de espiritualidade. É estes sistemas de espiritualidade que por tudo aquilo que o continente foi sofrendo, né? Ao criar dentro do mecanismo de defesa para a sua permanência, foram se criando e confundindo-se como religião, mas são, na verdade, sistemas de espiritualidades africanas que representam os nossos povos. Nesse caso, falando de sistemas de espiritualidade africana, consegues distinguir quais são esses sistemas especificamente?
Bom, na verdade, existem, quando se trata de um sistema, só o nome em si, sistema, fala-se de um conjunto de elementos. E agora, espiritual, sistema de espiritualidade. O que é espiritualidade? A espiritualidade, ela difere da religião, da religiosidade. A espiritualidade é a compreensão profunda das forças que regem o universo, que regem a natureza. Então, o senso da espiritualidade e a manifestação desta espiritualidade, ela vai diferir de religião, ou de região em região em função de quê? Em função da cosmovisão daquele povo. Por isso é que um determinado elemento, mesmo dentro do mosaico africano, determinado elemento, ela poderá ser chamado em um nome diferente de um outro. Não que dentro do sistema estaríamos a falar de realidades diferentes, mas sim a manifestação e até os próprios rituais, no caso. A manifestação, ela será feita em função, ou seja, em virtude do hábitos e costumes daquele mesmo povo. Portanto, os sistemas espirituais africanos, a sua manifestação, ela vai apenas diferindo em função disto. Okay. E concordas com quando se diz que o africano perdeu-se por conta da sua espiritualidade também? Fugimos à nossa essência, mergulhamos mais, como acabaste por explicar, a diferença entre religião e espiritualidade, por abraçarmos coisas que não têm propriamente assim ligada ao africano, acabamos por perder a nossa essência em termos de espiritualidade. Claramente, isso é muito evidente. E eu até o momento eu costumo dizer que parte do fracasso do panafricanismo deveu-se a isto. Parte do fracasso do panafricanismo deveu-se a isto. Por quê? Porque a espiritualidade é a essência. A espiritualidade é a essência, porque ela normaliza a conduta de um indivíduo. Ela normaliza a conduta de um indivíduo. Nada existe no físico que não exista antes no espiritual. Então, quando se compreende isso, nós daremos e vamos, sim, senhora, valorizar. Então, e isso é claro e evidente. Porque, por exemplo, dentro das nossas comunidades, nós não éramos, como eu disse, não éramos religiosos. A nossa comunidade ela era regida por normativos de senso de espiritualidade. Por exemplo, eu sou quimbundo. E sendo quimbundo, nas comunidades, haviam aqueles que são os ditos monaitungo. Monaitungo, quem são os monaitungo? São aqueles que perdeu o pai ou a mãe. Aqui chama o vulgo órfãos. Os órfãos, pois. O monaitungo, hoje pela transliteração, não é? Vamos assim dizer, que é o órfão. Na verdade, para as comunidades não existiam órfãos. Por quê? Porque dentro da própria comunidade existiam normas que trariam sustentabilidade para até o indivíduo que não tem pai e não tem mãe. Como? Regia-se de que maneira? Dentro da própria comunidade haviam normas de que, por exemplo, qualquer pessoa, ainda que seja muquauquiza, quem é o muquauquiza? É o indivíduo que não é desta região, mas por qualquer motivo ele vem parar para esta região ou esteja de passagem nesta região. Não tem comida, não tem alimentação, ainda que perdeu a sua alimentação, por exemplo, ou tenha terminado. Ele era livre de ir em qualquer lavra e tirar a alimentação para comer. Porém, havia um normativo. Qual é este normativo? Não tirar para além daquilo que ele ia comer. Pois, porque a própria aldeia estava codificado com este normativo, por exemplo, que se este indivíduo ele podia comer lá na lavra sentado e deixar mesmo ali os resíduos, o lixo, né? Deixar ali os resíduos para quando a dona da lavra chegar, ele logo passa a mensagem que não, passou aqui talvez um muquauquiz ou um monaitungo, que
passou, alimentou-se aqui, por isso é que ele deixou isto. E se tiver que levar, não podia levar mais do que aquilo que passasse a ideia de que esteja a roubar. Agora, se roubar, aconteciam coisas realmente desastrosas para esse indivíduo. Para este indivíduo. Por quê? Porque este cidadão, se vai para lá para tirar somas avultadas, ou tirar um número avultado dos mantimentos, esse indivíduo é como que nem carregaria consigo problemas que posteriormente lhe fariam mal. Por quê? Porque toda a aldeia estava codificada dentro deste princípio. E para isso acontecer, não era de que vai para lá, vai para a igreja, existia uma igreja onde todos os sábados ou todos os domingos. Não, é que a comunidade já estava normalizado através dos séculos, através dos quimbandas, através dos sobas, quer dizer, toda a comunidade. E vai reparar que eu podia sair e deixar a minha porta aberta, não é? E colocar apenas a vassoura assim na porta. Isso era sinal de que eu não podia entrar. Se entrar, automaticamente também, quer dizer, você viola um normativo. Então, tudo isso estava normalizado dentro dos códigos de espiritualidade do povo. E isso fazia o que? Isso normalizava a conduta de todo aquele indivíduo que faria parte desta comunidade. Exato. O que é que se deve, ou por que é que nós chegamos até esse ponto de perdermos isso tudo? Será que a evolução não foi benéfica para a África? Primeiro, precisamos partir de um ponto, o que é evolução. Se nós compreendermos o que é evolução, as pessoas poderão compreender que evolução não é isso que se pensa. E por outra, que o africano não gosta de evoluir, não é possível. O africano quer e gosta de evoluir. E se nós não fôssemos interrompidos, nós evoluiríamos. Agora, há um ponto que precisa ser também aqui bem visto. Eu costumo dizer que a África congelou no tempo. A África congelou no tempo. Por quê? Porque ela foi abortada. Ela parou. Basta a gente ver, desde a língua, a própria cientificidade. O que nós vivemos hoje é a evolução dos outros povos. E nós apenas, por isso é que nós simplesmente temos os restos, as sobras. Pois, nós não evoluímos, nós fomos abortados. E isso foi propositado, porque isso foi pensado. É preciso que se aborte esse processo da evolução do povo africano. Porque a evolução não pressupõe o extermínio cultural de alguém. Porque cada um dos povos, ele por si só. Porque vamos então reparar que o período antes pré-colonial, não é? Antes da colonização, será que todo o período nós simplesmente estávamos estáticos? Não. Tanto mais é que aqui já se dominava a metalurgia. Então vai reparar que era a evolução. Porque se nós já dominávamos a metalurgia, nós tínhamos os quimbanda que hoje são confundidos como feiticeiros. Eram esses indivíduos que detinham uma sapiência, uma inteligência, uma sabedoria dentro até dos códigos espirituais. Porque era possível que esses indivíduos descobrissem dentro dos seus sistemas de sabedoria, de instrução, medicamentos para a cura. Mas isso é evolução. Agora, quando houve esta interrupção, nós abandonamos o nosso percurso evolutivo, porque a África não tem evoluído, a África tem regredido. Porque eu considero a evolução, dentro do contexto de povo, a evolução não pode ser aquela que retira a originalidade de um povo. Então, por esse motivo, é que nós falamos muito da sankofa, da vutuca, que é o retorno. Sankofa, vutuca é um termo quimbundo que quer dizer voltar.
Porque nós estamos em um momento que, se calhar, não sei se fala alguma língua nacional, por exemplo, alguma língua nacional, mas se reparar, não sabendo falar alguma língua nacional, fala português, desde o berço falando português, até o seu pensamento é diferente. Porque quem pensa em quimbundo, pensa diferente com aquele que pensa em português. Pois, porque os códigos em si eles são diferentes. E existem coisas que dentro da sua originalidade não podem e não devem ser traduzidas. Por quê? Porque a concepção é original deste povo. E eu trago aqui, por exemplo, a questão de Nzambi. A questão de Nzambi. Erroneamente, traz-se Nzambi como se fosse Deus Jeová, por exemplo. Deus Jeová. Mas isto é a prova mais palpável da nossa ignorância. Considerar isto. Está lá e está dizendo Nzambi, com a consciência de que está a chamar Jeová Deus. Por exemplo, já ouvi termos do tipo Nzambi Pungo Tulendo. Exatamente, é mesmo. Nzambi Pungo Tulendo, que como se fosse é como se estivesse a dizer Jeová Deus da Bíblia. Mano, não tem nada a ver com isto. Por quê? Porque os conceitos, uma coisa é definição, outra coisa é conceito. O que é o conceito? O conceito é aquilo que se compreende a respeito de alguma coisa. Em função do que a gente compreende do assunto, nós vamos formar as definições, vamos definir, certo? Então, se Nzambi, como é que nós vamos aqui reparar, só para criar aqui um esclarecimento, como é que nós vamos então perceber que Nzambi e Jeová, Deus, são coisas completamente diferentes? Quem é Nzambi? Quem é Jeová Deus? Quem é Deus? Aqui vai se trazer que Deus que é o quê? É um termo que tem a sua origem etimológica. Exato. E vai ver que Deus tem filho, engravidou uma virgem. E esta virgem teve o filho salvador do mundo, da humanidade, dentro desta concepção. Quem é Nzambi? Quem é Nzambi? Aí está. Quem é Nzambi? Será que Nzambi tem filho que morreu na cruz? Nzambi engravidou uma virgem? Não. Quem é Nzambi, então? Nzambi é a concepção da energia que coordena, ao qual nós fazemos parte deste um todo. Por isso é que para o africano, eu sou um Deus. Eu sou um Deus, eu faço parte desta composição de energias, ao qual eu sou um Deus, eu sou uma partícula desse Deus em dimensão diferente, certo? E vai se ver. Então, a partir deste momento, nós vamos começar a compreender que estamos a falar de coisas completamente diferentes. Um tem filho que morreu na cruz, outro não tem. Outro é a concepção da energia que coordena o universo. É uma energia consciente que coordena todo o universo. Então, estamos em concepções completamente diferentes. E como é que vês, normalmente tem pessoas a associarem espiritualidade africana com bruxaria? Pois, mas puramente ignorância. Puramente ignorância. Porque é importante primeiro deixar claro também que quando se fala de feitiço, o que é feitiço? Feitiço é o quê? O próprio termo feitiço, se irmos para a etimologia, né? Como é que ela surge? Ela surge... Bom, ela na verdade tem vários pontos, mas eu vou aqui trazer, por exemplo, de Charles de Broche, que é um indivíduo que é francês, ao fazer estudos dos povos africanos, da sua mística, da sua espiritualidade. É óbvio que ele não tinha como compreender o sistema de espiritualidade africano, porque ele vem educado de um sistema completamente diferente. Então, se o indivíduo vem de lá, ao chegar aqui é tudo de novo. Então, foi aonde o camarada ele traz o nome até como fetiche. Fetiche, feitiço, e pronto, e foi-se assim. Agora, é importante aqui também deixar claro que dentro de qualquer sistema espiritual, e até não só da espiritualidade, em todos os polos da existência,
Em todos os fenômenos da existência existem dois polos, que para a visão terráquea, né, é o polo negativo e o positivo, homem, mulher, o bom, o mau, tudo isto. Dentro da concepção da espiritualidade africana existem esses dois polos, onde nós vamos encontrar a Wanga e o Kimbanda. O Wanga e o Kimbanda, explica lá um bocadinho. Pois, o que é o Wanga, o que é Kimbanda? Porém, dentro do sistema de eurocentristas, eles não têm, por não compreenderem, por pura ignorância, não conseguiram compreender a diferença entre as mesmas. Mas eu acredito que, de princípio, se calhar foi não compreensão, mas posteriormente compreenderam, mas no sentido de combater e desfazer a originalidade. Porque se eu quiser desfazer, quer matar um povo, retira o seu senso de espiritualidade, a sua orientação espiritual, e este povo fica completamente perdido. Mas só para aqui, o Wanga e a Kimbanda. Bom, dentro da concepção que tenho, a Wanga e a Kimbanda, vamos aqui dizer, ambos, a Wanga é a prática da mística para a maldade. Já a Kimbanda, o Kimbanda é a prática para o bem. Então, quem pratica a ciência, ou seja, se eu, por exemplo, detenho algum domínio de matéria espiritual e fazer utilidade e através da minha predisposição espiritual enveredar-me para a prática da maldade, então eu não estarei a ser um Kimbanda, estarei a ser um Muloge, porque o Muloge é o indivíduo que pratica a Wanga. Pois, já o Kimbanda é o indivíduo que pratica a Umbanda. A Umbanda, que é o quê? Que ele vai trabalhar, vai coordenar as energias para a prática do bem. Porém, pela ignorância inicial, mas agora prepositado, foi-se de uma maneira de se destruir, foi-se pejorativando todo o sistema de manifestação espiritual africana, no sentido de nos desfazermos, até porque também isto criou muitas dificuldades no processo de evasão colonial, uma coisa que fala-se muito pouco, porque existiam algumas comunidades, só para aqui deixar mesmo claro, mesmo no período de ocupação, alguns territórios, os mundeles não conseguiram ocupar. Mundele, na verdade, é o Ocidente, né? São as pessoas de pele branca, mas este termo Mundele não quer dizer branco. Só para aqui deixar, não quer dizer branco. O termo Mundele tem um outro significado, que também para nós é um termo pejorativo para esses indivíduos, que quer dizer saqueador, violadores, estupradores, porque foram estas práticas, quer dizer, nós nomeamos estes indivíduos em função das práticas que foram se desenrolando dentro do nosso território. Exato. Baseando-se naquilo que acabou de explicar há pouco, onde é que nós podemos classificar nesse caso, porque hoje ouvimos muito dizer sobre magia negra. O que é magia negra na espiritualidade africana? Bom, olha, falar de tudo isso é quase que impossível. Não se tocar na aureola ocidental. Magia negra. É importante primeiro deixar também aqui mais uma vez claro que todo o senso de pejorativo, bom, para nós não existe magia negra. Para o africano não existe isto. Não existe. Existe a Wanga e a Kimbanda. Agora, esta magia negra é dentro de todo o processo para ridicularizar, para desfazer o legado da espiritualidade africana, que é muito poderosa. Então vão se pejorativando para criar o sentimento de desprezo sobre
sobre sentimento de... Porque e isto transpassa, vai reparar que isso transpassa da espiritualidade. Mesmo dentro do segmento social, vai ver que, por exemplo, o preto simboliza tristeza, o branco simboliza... Mas tudo isso é propositado, né? Tudo isso é claramente propositado. Porém, para nós, o preto tem um significado muito... E mesmo se pesquisar, se fazer pesquisa sobre as propriedades do que é preto, da cor preta, da pele preta, vai reparar que o preto ele tem um simbolismo de fortaleza. O preto ele tem um simbolismo de fortaleza, mas as suas propriedades, mesmo cientificamente falando, ele tem de fortaleza. De fortaleza. Basta, por exemplo, ver para a melanina. O que é a melanina? A melanina, todos sabem que é que é responsável pela pigmentação, né? Pela cor do cabelo, pela resistência. Por isso é que nós temos um cabelo assim resistente, nós temos a pele resistente, né? E já agora, bom, se calhar a quem não sabia disso, pega alguém sem desprimor a ninguém, mas pegue um caucasiano, não é? E coloca ele 5 horas lá no sol, na praia sem protetor solar, e pega um preto, põe lá no sol, sem protetor solar, e a ver vamos quem estará completamente protegido. Então isso é fruto daquilo que é preto, daquilo que é a tonalidade do preto. Então tudo isto de magia preta são tudo termos no sentido de pejorativo para criar o desprezo daquilo que é. Exato. Mencionou há pouco tempo que é um deus também, nesse caso seja uma das partículas de um zambi. Por exemplo, se for no caso de quiser se conectar, nesse caso, com um zambi, nesse caso, é precisamente que o indivíduo precisa ter uma iniciação ou por simplesmente um zambi se manifesta em qualquer um? Bom, a manifestação de Nzambi, ela já é evidente. Ela já é evidente, mas é claro, para se atingir níveis que nem eu o tenho, é necessário um conjunto de pressupostos. Primeiro, desde o momento que a gente nasce, nós nascemos com limitações e com valências. E isso mesmo no senso espiritual também acontece. Existem pessoas que já têm consigo uma predisposição para tal, se calhar genético, desde a sua ancestralidade. Desde a sua ancestralidade. Tanto mais é que para as comunidades, o soba, não é? O rei é por linhagem. E o soba não tinha apenas o poder social, de controlar socialmente falando. Tinha o poder também de controlar até as dimensões espirituais. Claro, as dimensões espirituais. E para se ser soba, era necessário pertencer a esta linhagem e ser eleito. A eleição não é por votação. Não, é ser eleito. É como se dentro desta linhagem vai ter sempre alguém que terá a predisposição espiritual, não apenas física, espiritual, para conseguir compreender aquilo que são a existência da própria comunidade. Agora, para a conexão, é claro, existem sim, existem mecanismos necessários, como rituais também, como rituais. Agora, e outra, a própria alimentação, também nós aqui vamos chamar de quigila. Vamos chamar de quigila, são as restrições alimentares. O que é quigila? A quigila são as restrições alimentares. Isso existe em qualquer parte do mundo. Só que como o que é preto, o que é africano, já vem com rótulo de pejorativo. Toda a prática, se vier dentro da perspectiva ocidental, ela é abraçada. Mas se vier dentro da perspectiva africana, o mesmo ato, ele já será diabolizado, ridicularizado. Então, por exemplo, a quigila, na medicina convencional, por exemplo,
existem determinadas medicações que, para causarem algum efeito, o indivíduo deve restringir a alimentação. Olha, tu não podes comer isso, tu não podes comer aquilo. Por exemplo, quem tem quem padece de tuberculose, por exemplo, em um tempo o indivíduo estará proibido, por exemplo, de fazer algum esforço físico. Deverá não alimentar-se, por exemplo, de alimentos oleosos, por exemplo. Para que, por quê? Porque ele para que surta o efeito e não se provoque, porque compreende-se que estes alimentos inibiriam o progresso ou do organismo ou da cura. Dentro da espiritualidade africana acontece a mesma coisa. Existem alimentos, e isto até a ciência, ela por si só aprova, podem buscar. Nós temos um órgão, não é que passa a mente, mas é no nosso cérebro, no nosso crânio, na cabeça, que é o conhecido como o terceiro olho, porque ele tem mesmo este formato. Será que isso tem a ver com, como se diz, chakras? Exatamente. Tem a ver, sim senhora. O terceiro olho. Este órgão nos dá a possibilidade de, se nós conseguirmos penetrar e explorar de modo profundo este órgão, nós teremos capacidades muito, muito fortes. E qual é dos alimentos ou das substâncias que inibe a progressão, porque isto está muito ligado à espiritualidade, que inibe a progressão disto? O cálcio. E vai reparar, mas eu acredito que isto é um projeto propositado. É um projeto propositado. Porque quanto pessoas mais burras nós tivermos, quanto mais burros pessoas nós termos, mais fáceis essas pessoas serão dominadas. Então, o cálcio, nós temos cálcio na água, temos todos os dias, usamos o cálcio para o dente e tudo mais. Então, tudo isso vai inibindo a nossa progressão espiritual. Vai reparar que hoje as pessoas são levadas não a refletir, mas a se divertir. Exatamente. As pessoas estão muito ligadas à diversão. As pessoas estão muito... Quer dizer, quem define até o que nós vestirmos, o que nós comemos, é um grupo de indivíduos. Mas propositadamente vão nos tornando burros para que eles dominem sempre. O que é que falta nesse caso para o africano em si ganhar essa força, conseguir despertar mais pessoas ou mais africanos, de modo a estarem atentos ou a se livrarem dessas distrações, por exemplo? Porque se quisermos assim de uma forma evoluir, acho que devemos começar espiritualmente. Acho que se a nossa espiritualidade estiver avançada, nós conseguimos nos livrar dessas práticas. O que é que falta realmente para que isso aconteça? Bom, para o estado moribundo que nos encontramos, é com muita pena realmente que digo isto, mas é assim que eu sinto. Mas já tem havido alguma evolução. Mas para isso é uma conjuntura de fatores. Eu começaria pelas famílias. Porém, as famílias ficam meio que descartadas porque as famílias estão completamente destruídas. Os rapazes não são orientados a serem rapazes ou a serem homens. Os rapazes não são orientados a serem homens. As mulheres ou as meninas não são orientadas para serem mulheres. O instinto, vou aqui dizer, o instinto da mulher, ela prevalece apenas simplesmente pela predisposição natural. Mas também isso já vai se perdendo a cada dia que vai passando. Então o que falta seriam as famílias, o primeiro, mas já vejo que as famílias estão completamente deslocadas do seu verdadeiro papel. São políticas. Enquanto nós termos, a África não ter estados, lideranças que se voltem para os seus valores,
que se voltem para a sua essência, porque só um indivíduo que tem, que está voltado à sua essência, ao sentar na primeira cadeira, ele vai se importar. E isso, bom, não diria que, mas eu diria, arriscaria-me a dizer que não é tão difícil assim quanto parece. Porque imagine, por exemplo, que faça o curso de Quimbundo. Nós ministrávamos aqui o curso de Quimbundo, não é? Temos um parceiro que tem nos ajudado muito, nos deu espaço, que é mesmo aqui onde nós estamos, o Colégio Oceano da Luz. E nós ministrávamos o curso de Quimbundo gratuito. Teve uma adesão grande. Mas não teve adesão. Por quê? Porque as políticas fragilizadas não nos remetem a isto. E por outra, se o Estado, o governo, por exemplo, trazer a política que todo indivíduo, para adquirir algum nível acadêmico, para ser ingressado ao mercado de trabalho, principalmente à função pública, deverá ter consigo o domínio da sua língua. Mano, todo mundo vai falar. Todo mundo vai falar, certo? Mas de algum modo nós vamos procurar e vamos falar. Mas como o próprio Estado banaliza isto, não tem porquê. Temos só para ter, para se ver. Olha, eu estou mesmo aqui a procurar palavras para não ter que ser muito grosseiro. O nosso sistema, a língua inglesa é obrigatória desde a 7ª classe. Mas a língua nacional, as nossas línguas, não são tidas e nem achadas. Então, como é que este indivíduo vai se interessar? É o caso de se dizer que o Ocidente fez bem o seu trabalho em dividir para melhor reinar. Corretamente. O Ocidente fez o seu trabalho, fez o seu trabalho muito bem. Mas os tempos vão mudando. Os tempos vão mudando porque, apesar dos apesares, nós começamos a sentir que o paradigma vai mudando paulatinamente. Como eu disse na minha introdução, eu sou docente. Para terem noção do quão ridículo nós somos dentro desse sistema em que nos encontramos, para a nossa realidade aqui em Angola, o professor não pode ter cabelo grande. Se o professor ter cabelo, pronto, é afastado, é molestado, mas não é legal também. Quer dizer, aqui é um paradoxo. Não é legal, mas ainda assim passa-se por isso. Então vai-se analisando, mas é claro, agora fica a questão, como é que há este bloqueio, mas é professor. Pois, então é fruto deste trabalho, é fruto do trabalho que nós temos desenvolvido porque a comunidade, os jovens interessados, fruto disto é vocês estarem aqui, é porque alguma coisa tem acontecido e felizmente, jovens como o meu irmão Ginga Candimba, como o mestre Felipe, o mais velho Isidro Fortunato e tantos outros, que Darla Fushi, Eric Lenes, são jovens que têm desenvolvido um trabalho que de um tempo para cá tem resultado e tem dado os seus passos e tem se despertado consciência ao retorno para as nossas raízes. Exato. Uma mensagem para todos os africanos, os que estão cá no nosso território nacional, ou os descendentes, nesse caso, que estão na Europa, principalmente para a comunidade brasileira, uma mensagem assim de conforto para os nossos irmãos. Bom, eu digo assim, bom, é natural que as pessoas não concordem, eu digo, basta ser preto para ser africano. Eu não me importa onde este preto esteja, para mim ele é um africano, porque eu sempre digo que nós não somos de onde nascemos, nós somos de onde
descendemos. Pois. Então, para mim, para os nossos africanos na diáspora, e quando eu digo africanos na diáspora, estou a dizer do preto que considera-se brasileiro, do preto que considera-se americano, do preto nas várias paragens do mundo em que até perdeu-se a linhagem africana que já está perdida, não é? Que eles são africanos, sim, e que continuemos nesta conexão, para que revitalizemos aquilo que foi destruído, o legado da nossa ancestralidade. E claro, existem, né? Vou aqui trazer, não só para pretos, vou já trazer para até caucasianos, porque existem, sim senhora, manos caucasianos, né? Eu refiro-me a brancos, a pessoas de pele branca, pessoas de pele branca, não é? Que são pró a esta luta, a nossa causa, a revitalização, porque o seu bom senso faz até eles de vítimas do próprio sistema. Faz-lhes vítimas do próprio sistema. Portanto, continuemos. Pode parecer que a luta não tem surtido algum efeito, mas tem surtido sim algum efeito. E que continuemos com esta garra, continuemos com esta luta. Não é? Que os nossos ancestrais, dentro da linha da força vital dos nossos ancestrais. Exato, como eu disse na introdução, se querem saber de África, tem que ser o próprio africano a contar sobre a africanidade. Assim foi a nossa conversa com o nosso ilustre, que acredito que vocês aprenderam muito. Eu fiquei aqui minutos e minutos, acredito que saio aqui com um conhecimento muito vasto. Desde já agradecer pela oportunidade por nos receber aqui e esperamos contar contigo mais vezes e que consiga também nos conectar com os demais irmãos pan-africanistas, de certo modo também nos ajudarem a despertamento. Bom, nós, na verdade, agradecemos ao convite, não é? Não podia deixar de endereçar isto ao nosso mano Vada, né? Porque é que nem uma missão, quando ouvimos, passei a noite distante, ouvi, tanto mais é que para dar a resposta da confirmação, mas pronto, a gente aceitou porque sabemos que é um mano que também, de certa forma, está ligado a nós. E quando se trata de afrocentricidade, da africanidade, não hesitem, nós estaremos sempre disponíveis para dar resposta a qualquer momento. E claro, vamos sim manter ligado com qualquer, se haver necessidade de terem alguma ligação com qualquer mano, nós estaremos aqui para dar resposta e responder positivamente com o vosso trabalho. Chegamos ao fim de mais uma conversa com o nosso irmão Kipopo. Prometemos voltar nas próximas edições com mais conteúdo, com mais novidades. Portanto, minha família, fiquem com a força do Nzambi. Estamos juntos. Até mais.